Bom, pessoal, meu nome é Ricardo Gentil, eu falo aqui do Instituto Vitabella de Santo André, uma escola de formação profissional em micropigmentação, Tebori, paramédica, design, tá? Hoje vou dar para vocês algumas dicas referentes a design. O que é design na micropigmentação? Então vamos lá. Primeiro vamos definir que design de sobrancelha, a atividade de design de sobrancelha tem uma abordagem e a atividade de micropigmentação em sobrancelha tem outra abordagem, tá? Vamos definir primeiro o que seria o trabalho de um design de sobrancelha. Eu costumo dizer que design de sobrancelha é uma arte, né? Dentro de todo designer de sobrancelha habita, né, um artista plástico, né? Quem sabe um Van Gogh, um Renier, né? Habita um artista plástico dentro de todo design. Então vamos definir o que seria a atividade de design de sobrancelhas. Eu tenho uma matéria-prima existente, no caso um monte de pelos, tá? Onde eu vou retirar pelos dando uma forma a essa sobrancelha, que mediante regras de visagismo seja harmônica, tomando cuidado para não tirar um ou outro pelo que possa gerar uma microfalha. Essa é a atividade artística, de design de sobrancelha. Já na micropigmentação, é uma técnica pura e simples. Quem aplica as técnicas se dá bem, cansa de ganhar dinheiro nesse negócio. Quem quer fazer micropigmentação pensando como um design, vai produzir sobrancelha torta. Desculpa, essa é a realidade que a gente vê nas ruas. Então vamos lá. O que seria a atividade de um micropigmentador? Na micropigmentação a gente põe sobrancelha na testa das pessoas, como se elas não tivessem nenhum pelo. É óbvio que eu vou considerar o que ela tem e fazer algumas adequações a isso, para não depenar muito a sobrancelha. Vou fazer algumas considerações, mas não é isso que nós vamos falar agora, tá? Na micropigmentação, então, eu ponho sobrancelha na testa das pessoas. Dá até para atender aquele cliente que vem com a revista lá com a sobrancelha da Bruna Marquezine e querer uma sobrancelha igual quando você, no design, você olha e fala, meu Deus, não tem como fazer isso. Na micropigmentação, não é que não tem como, dá para a gente chegar perto, mediante algumas ideias. Nunca perdendo de vista que no design eu tiro pelos e na micropigmentação eu insiro pigmentos. Então se eu for trabalhar a design na micropigmentação, eu pigmento um lado, passei um pouquinho, deixa eu compensar do outro lado, e é nessas que a sobrancelha ou fica grossa ou fica torta ou não fica uma sobrancelha agradável, bonita, com simetria e fluência, ok? Então vamos começar a hora do básico do design para entender essa diferença de abordagens na mesma área do rosto, nas sobrancelhas, ok? Então vamos lá. Toda vez que um micropigmentador ouve a palavra design, desenho, a palavra design é uma palavra do mundo. Ela chega até o tímpano do micropigmentador e para. De dentro do tímpano para dentro do corpo, do interior do micropigmentador, o entendimento é outro. A palavra que entra é a palavra simetria. É isso que interessa pra gente. Simetria, medição, tá? A simetria é o primeiro artigo no universo inconsciente de beleza. Se você tiver dúvida disso que eu estou falando, olhe em volta de você. Tudo busca ter simetria. Aquelas coisas que não têm simetria, a gente acha que são feias ou não é tão legal. Tá? Então, simetria é o primeiro conceito que vem do nosso universo consciente na hora de avaliar beleza nas coisas. E para um micropigmentador, simetria é tudo. Na verdade, se você for analisar bem a atividade de um micropigmentador, o que você tem que garantir e entregar para a pessoa é uma garantia de simetria. Uma garantia de simetria. Sobrancelhas tortas não podem. Sobrancelhas curvas desiguais não pode, ok? Então, simetria é o nosso caminho. O caminho do micropigmentador busca sempre entregar um trabalho com simetria. Desculpa eu estar falando tantas vezes a palavra simetria, mas é simetria o nome do jogo, ok? Simetria é um negócio tão interessante, né? Eu sei que todo mundo sabe o que é simetria, mas eu vou dar a definição clássica de simetria. Se eu traçar uma linha imaginária no meio do meu corpo, quanto mais um lado é igual ou oposto ao outro, mais bonita é a pessoa, certo? Vamos pensar se isso é verdade. Lá no Bem-Estar, na Globo, de vez em quando aparece, os caras fazem aquelas reportagens com o assunto.
Qual artista, celebridade ou esportista é mais bonito? Então eles pegam a foto do artista, celebridade ou esportista e por recurso de computador fica comparando um lado com o outro. Aquele que tem o rosto mais simétrico é dito como o mais bonito, tá? Então vamos nesse caminho. Simetria é um negócio tão interessante, vocês conhecem essa palavra aqui, né? Estética. Vocês sabiam que a palavra estética em português, esthétique em francês, aesthetics em inglês, vem da mesma matriz etimológica da palavra grega simetria? Quase uma tradução? Não precisa acreditar no que eu estou falando. Vou fazer um trocadilho aqui, vamos ver se isso é verdade. Observem essa frase. Tudo que é estético é simétrico. Tudo que é simétrico é estético. Entenderam? Parece que eu falei 4 vezes a mesma palavra na frase. Vou falar de novo. Tudo que é estético é simétrico. Tudo que é simétrico é estético. Percebe como o nosso consciente responde a isso? Muito bem. Quem definiu, quem colocou no papel os primeiros conceitos de simetria foi um povo lá da antiguidade que criou praticamente todos os padrões de beleza que a gente usa até hoje aqui no Ocidente. Todo mundo já ouviu falar, conhece, ouviu o filme dos gregos. Os gregos, no ano 380 a.C., colocaram no papel todos os conceitos de beleza que a gente usa nos dias de hoje. Quer ver um exemplo? Por que modelo de passarela tem que ser magérrima? Culpa deles. Eles escrevem lá nas escrituras que um corpo feminino mais magro denota melhor as curvas. Virou um conceito de beleza que a gente carrega até hoje, tá? Quando o assunto é sobrancelhas, eles fazem uma pergunta, dão uma resposta e fazem uma consideração. Vamos entender como é que é isso. A pergunta é: a quem pertence as sobrancelhas? E eles respondem: a área dos olhos. E completam com um comentário: sobrancelhas é um assunto de simetria e olhar. Olha só, esse povo aqui sabia muito das coisas. Aí, durante o tempo, né, o pessoal foi pegando, achando que, distorcendo as técnicas deles. E nessa distorção de técnica, o que aconteceu? Com o objetivo de criar uma grife pessoal, aconteceu isso. Hoje em dia tem um monte de sistema de medição que na prática gera o quê? Um monte de sobrancelha tortas, assimétricas, tortas, ok? Os gregos entendiam que simetria é o artigo número 1 da beleza. E eles têm um desenho de simetria de sobrancelha que, se eu fizer as contas aqui, dá 2.400 anos, que nunca saiu de moda. De uma forma ou de outra, algum dos personalizados copiou um pedacinho, tá? Só que esse desenho de simetria é o desenho que garante uma sobrancelha simétrica, ok? Para nós entendermos essa sobrancelha grega, nós vamos precisar usar alguns conceitos de geometria. Então, vamos lá. Geometria, medição de novo. Na verdade, nós vamos usar os dois conceitos mais básicos da geometria. Acho que até quem não foi na escola sabe, ok? Então vamos lá, o primeiro deles. Eu tenho 2 pontos, ok? Uma linha que liga 2 pontos é uma reta. Então o primeiro conceito de simetria deles é de retas, ok? Esse é o primeiro. O segundo, lembram do compasso na escola? 2 pernas, uma ponta com grafite, outra ponta seca que serve para fazer círculos? Ok, esse daqui é o meu compasso, tá? Meu compasso. Então vamos lá. O segundo conceito de simetria que eles usam é o sentido do compasso, ok? Então eu tenho um ponto, onde eu espeto a ponta seca do compasso e faço um círculo, tá? Que nós, na linguagem de micropigmentadores, nós vamos chamar de raio, ok? Então só esses 2 conceitos de geometria para fazer uma sobrancelha simétrica. Retas e raios, retas e curvas, retas e raios. Onde? Agora vem a sacada desses caras aqui. Eu tenho uma opinião que enquanto nascer pelo nessa região do corpo humano, essas técnicas desses caras vão estar sempre na moda, tá? Então vamos para a primeira definição interessante aqui, especial para os designers, ok? Nas retas, nós vamos buscar a simetria. E nos raios, nós vamos buscar os acabamentos. Acabamentos, que a turma hoje em dia chama por aí, por esse nome aqui, ó, design. Mas espera aí, professor, não entendi direito essa conversa.
Simetria é um assunto de retas. Curvas, raios é um assunto de acabamento, de design. Vamos entender melhor essa ideia? Eles dizem lá, minha sobrancelha é composta por 5 retas. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 retas. Por que 5 retas? Porque com 5 retas eu tenho 5 vértices, que através de uma régua ou de um paquímetro eu consigo estabelecer simetria entre as sobrancelhas. Essa é a ideia dos caras. Para eles, simetria começava com retas. É um assunto de 5 retas. Vamos fazer acabamento agora? Vamos fazer design nessa sobrancelha? Então vamos lá. Olha só. Quantas retas eu tenho aí? As mesmas 5. Eu mudei de posição alguma reta? Não. Eu mudei de posição, já desenhei no lápis de olho, né? Já fiz a marcação, o desenho de simetria. Eu mudei a posição delas entre uma sobrancelha e a outra? Não. Eu só vou fazer o que agora? Curvas. Vou fazer o que? Acabamentos. Então vamos lá. Vamos colocar primeiro o raio superior de entrada, depois o raio inferior de entrada, depois o raio de passagem inferior e depois o raio de passagem superior. E o bico de cegonha. Ok? Pronto. Ah, mas aí você faz esse desenho, a pessoa olha e fala assim, ai Ricardo, essa sobrancelha é muito de moça, eu sou uma pessoa de idade, não combino com sobrancelha tão arqueada assim. Menos arqueada? Ok. Aumento o raio. Eu mudei as retas de posição? Não, eu só aumento o raio. Olha lá, ó. Aumento o raio. E assim por diante. Então o segredo desses caras estava onde? Em não mudar a posição das retas durante o acabamento, que é feito conforme o gosto do cliente, com seus pitacos, né, claro, para deixar essa sobrancelha bonita. Porque afinal de contas, essa sobrancelha vai ser o teu outdoor vivo, né? Seu outdoor vivo andando na rua. E é através dela que você vai ter mais indicações, vai ter mais clientes e vai alavancar o teu negócio como micropigmentador. Tá bom, pessoal? Então eu queria passar essa mensagem das 5 retas, o segredo da simetria grega, tá? Segue isso que ganha dinheiro. E não é pouco. Muito obrigado.